por esta manhã, por esta oportunidade de ouvirmos a palavra do Senhor, de podermos compartilhar da palavra. Aqui neste capítulo, nós vemos que fala a respeito da oferta da culpa, né? Aqui no versículo, já nos primeiros versículos, fala que os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores para dizer-lhes: que faremos com a arca do Senhor? E ela já estava lá 7 meses. Dizei como devemos devolvê-la ao seu lugar. Eles responderam: se devolverdes a arca do Senhor, do Deus de Israel, não a mandeis sem nada, mas deveis enviar uma oferta pela culpa. E nós já estudamos que a oferta pela culpa está em Levítico, né? No capítulo 5, fala a respeito da oferta pela culpa. E eles fizeram algo, né? Algo de muito errado, que era o quê? A arca do Senhor tinha sido tomada. A arca representava a presença do Senhor. E lá nos capítulos anteriores nós vimos que eles estavam com tanto receio de serem derrotados, mas era pela história e tudo o que aconteceu, eles tomaram a arca, né, e levaram ela para essas cidades. E quando ela lá chegou, começaram a acontecer coisas muito terríveis com relação a eles, né? Tumores, começaram a acontecer doenças lá naquela cidade. E aí, aqui eles, como numa assembleia, eles resolveram tomar uma atitude. Se nós pararmos para analisar, 7 meses não são 7 dias. É um tempo assim, comprido até, porque 7 meses leva muito tempo para passar. Isso depende da perspectiva que nós temos. Para uma pessoa que está doente, 7 meses é muita coisa. Para uma pessoa que acabou de se casar, 7 meses é muito tempo. Para uma pessoa que está num hospital, 7 meses é muito tempo. Por quê? Porque a pessoa conta os dias de forma diferente. Para alguém que está de férias, 7 meses é muito tempo. Muitas vezes, para quem está trabalhando, também. Se você começar a parar para pensar com relação ao tempo, como nós enxergamos o tempo, é algo diferente. Muitas vezes, quando nós estamos no nosso ambiente normal, cotidiano, você até pensa, são 7 meses. Mas quando você sai da sua perspectiva, quando você está num outro lugar, quando você está num outro ambiente, quando você convive com outras pessoas que têm outros costumes, você observa de forma diferente para a sua vida. E aqui, eles estavam há 7 meses com a arca lá, sofrendo. E aí, quando eles fizeram essa assembleia, eles decidiram, né, que eles iriam devolver ela e devolver com uma oferta pela culpa. E aí, nessa assembleia, eles disseram, né, quando eles consultaram os sacerdotes deles, o pessoal que eles confiavam, e eles disseram que eles deveriam, então, devolver para serem curados. E aí eles iam ficar sabendo por que o poder divino atingia eles. E eles resolveram fazer essa parte. Eles confeccionaram. 5 tumores deviam ser confeccionados de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número dos chefes dos filisteus, porque a praga é uma, e a mesma sobre todos eles, sobre todos nós, eles falaram, e sobre todos os chefes. Fazei imagens desses tumores que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie o peso da sua mão de cima de vós, de vosso Deus e da vossa terra, porque endureceríeis o coração, como fizeram os egípcios e o faraó? Lá nós sabemos na história que o coração de faraó foi endurecido, né? E diante daquilo, eles foram sofrendo várias situações com as pragas,
e o castigo do Senhor veio a eles. E aqui eles estão citando isso, né? Que devia ser feita uma carroça nova, tomar 2 vacas com as suas crias, sobre as quais nunca foi posto jugo, e amarrai as carroças e separai os bezerros delas. Quando as vacas elas são separadas dos seus bezerros, eles estando novinhos, a intenção delas, no natural, elas não iriam para um certo lado, elas iriam voltar para o lado onde estavam os bezerros delas, né, onde estavam os filhotes delas. E aqui eles fizeram exatamente isso, amarraram os bezerros, deixaram nos currais e prenderam as vacas nas carroças. E ali, conforme eles fizeram tudo que estava sendo feito ali, e foi observar, e eles iriam observar para que lado elas iriam, né? E isso foi feito, tudo isso eles fizeram e soltaram elas. E elas foram, então, elas foram em direção a Bet-Semes. Aqui no versículo 12 fala: as vacas foram caminhando diretamente em direção a Bet-Semes, seguindo a estrada, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os chefes dos filisteus foram seguindo-as até o território de Bet-Semes. Os moradores de lá estavam colhendo trigo no vale e se alegraram quando viram a arca. Ao chegar ao campo de Josué, em Bet-Semes, a carroça parou ali, onde havia uma grande pedra. Cortaram então a madeira da carroça e ofereceram as vacas ao Senhor em sacrifício. Então os levitas desceram a arca do Senhor e também o cofre com as joias de ouro que estavam junto a ela. E os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifício ao Senhor. Quando os 5 chefes dos filisteus viram aquilo, voltaram então para Ecrom no mesmo dia. Então, tudo que eles tinham arquitetado aconteceu. As vacas foram guiadas até aquele local e lá elas chegaram. E ali, então, eles estavam livres, né, daquela situação. Observamos no versículo 17 que fala: estes são os tumores de ouro que os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa, um por Asdod, um por Gaza, outro por Asquelon, outro por Gate e outro por Ecrom. Assim como os ratos de ouro, de acordo com o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 chefes, desde as cidades fortificadas até os povoados campestres. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor é testemunha disso. Pedra que ainda está até o dia de hoje nos campos de Josué em Bet-Semes. Mais à frente conta, no versículo 19, que 70 homens olharam. Olha lá, o Senhor feriu. Olharam para dentro da arca do Senhor. E ali eles foram feridos. E o povo se entristeceu, porque o Senhor havia ferido com grande matança esses 70 homens. E ali eles disseram: quem poderia permanecer diante do Senhor, esse Deus santo, a quem enviaremos para que se afaste de nós? Enviaram mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim para lhes dizer: os filisteus devolveram a arca do Senhor, vinde e levai-a para vós. Então ali 70 homens olharam para dentro da arca e morreram. Por quê? Foram consumidos. Com qual intenção será que eles estavam olhando para dentro daquela arca? Com apenas curiosidade? Eles não estavam santificados para olhar para a arca do Senhor? Com certeza, algo de muito errado estava acontecendo ali. E como nós temos nos apresentado diante da presença do Senhor? Apenas com curiosidade? Na minha adolescência, nós íamos para o monte orar. E ali, num momento separado, nós orávamos ao Senhor. E quantas vezes eu vi galhos, folhas queimando, pegando fogo. Todo aquele ambiente onde nós estávamos ao redor pegava um fogo. E o fogo que pegava ali era
ele era fluorescente, ele era um fogo branco. Era um fogo branco muito luminoso. Não era como o fogo normal, né? Que tem várias cores, que muitas vezes é amarelo, que muitas vezes é... Ele tem várias cores, né, o fogo. Quando você está em volta de uma fogueira, você observa. E ontem nós estávamos em volta de um local, né? Eu estava num local onde tinha uma fogueira muito, muito bonita, até por sinal, e ali tinha também um fogo azul. Lá dentro, lá no fundo da fogueira, você observava a cor, e ela era uma cor azul, era uma cor forte, uma cor assim, marcante. E hoje o Senhor me faz lembrar daquele tempo que nós estávamos numa oração todos juntos e ali tinha aquele fogo, e era um fogo diferente, era algo diferente. E aquele fogo que nós estávamos ali, eu tinha o quê? Acho que uns 12, 13, 14 anos, até 15, por essa idade mais ou menos assim. Eram as idades que nós tivemos essas experiências, essa experiência do Senhor, e ali nós pegávamos na mão aquele fogo, pegávamos aquelas partes na mão e aquilo não nos queimava, não queimava a nossa mão. E muitos dali iam por curiosidade somente para ver aquilo. Por quê? Era um efeito que acontecia natural, todos viam aquilo, não era algo sobrenatural de experiências que a pessoa não via com os próprios olhos. Aquilo era visto, nítido, todos que estavam ali participavam dessa experiência e viam queimando aquele local. O fogo do Senhor que estava ali naquela situação, naquele local. E o interessante é que eu também já fui em situações que estava chovendo, sim, diante de muita chuva naquele local. E mesmo na chuva, o fogo pegava. Então, muito interessante que a chuva não apagava aquela situação. Não apagava aquele fogo, aquela experiência, né, que nós estávamos tendo com o Senhor, do local todinho estar pegando fogo, pegava fogo nos galhos, nas folhas, em todo o ambiente onde nós estávamos. Então aquilo era muito marcante. E aqui, esses 70 homens, eles olharam para a arca com que coração? Com apenas uma curiosidade, querendo apenas uma experiência com o Senhor? Ou aquilo foi tão marcante para eles a ponto de nunca mais se esquecerem? Como hoje, por exemplo, eu me lembro daquela época e outras experiências também eu já tive com o Senhor. Mas isso é uma coisa marcante. Por quê? Veja, um fogo diferente que você pode pegar na mão e não te queima. O fogo do Senhor, ele quer nos marcar, mas é uma marca que ele quer nos trazer no coração, uma tatuagem no nosso corpo. Eu vejo que o Senhor, ele não faz nada em vão, nada na nossa vida é em vão, e todas as coisas cooperam para o nosso bem. Até eu comentei que antes de ontem, não, acho que na quinta para sexta, acho que foi, ou na sexta-feira mesmo, eles fizeram também outras fogueiras, foi feita outra fogueira ali. E quando você está perto de uma fogueira, não sei se todos aqui participaram dessa experiência, o cheiro fica em você. Você fica com aquele cheiro em você. Como quando você faz um churrasco, que aquele cheiro impregna em você. E ali, eu tinha participado de uma experiência como esta, há uns 7 anos atrás, mais ou menos, quando eu estava num local, um local próprio realmente também, né, para fogueira, mas ali eles construíram um ambiente para isso. Era então feito uma forma redonda, né, onde várias pessoas podiam sentar ali. E ali tinha sido construído em 2 etapas, como quando você está em vários lugares para você sentar. Neste local estavam construídos 2 ambientes, né, eu estou tentando contar para vocês como era, para vocês imaginarem este ambiente. Então tinha duas etapas de local até chegar nessa fogueira,
que foi cavada no chão, algo construído mesmo para isso. E ali podiam sentar muitas pessoas, umas 30, 40 pessoas mais ou menos em volta daquele ambiente. E ali nós foi feito, né, aqueles marshmallows, aquelas coisas, aquelas experiências que você come em bolachas, sabe, essas coisas assim, degustações, né? E muitas vezes as pessoas assam batatas, assam milhos, né, na fogueira. Mas onde eu quero chegar com isso? Quando você está de frente com fogo, ele tem várias cores, ele tem várias situações ali. E aquele fogo, ele esquenta, ele te esquenta, né? Você sente aquele calor. Conforme você fica muito próximo, ele vai te esquentando. E aí você se afasta um pouco, senta, né, naqueles lugares, para quê? Para você se refrescar um pouco daquele calor que ele é. Então você chega perto e sai, dependendo do que você sente ali, da sua necessidade corpórea, né? Como está seu corpo precisando daquilo. E quantas vezes nós nos achegamos na presença do Senhor, conforme nós precisamos muito, quando nós estamos, de repente, numa situação de muita agonia, nós nos achegamos muito mais perto do Senhor. E muitas vezes nós também nos afastamos. E neste capítulo, desses 70 anos, curiosamente, eles chegaram para perto da presença do Senhor, que representava a Arca da Aliança, e eles foram mortos por aquilo. Aconteceu uma grande matança. E ali, eles perguntaram, quem pode ficar diante da presença do Senhor? E enviaram mensagens, né, ao povo de Kiriat Jearim para ir ali e retirar a arca. No próximo capítulo, nós vamos observar outras situações, né? Cada capítulo vai nos dando uma visão e um parecer. Assim ele vem sendo na Bíblia toda. O Senhor, ele vem mostrando um pouco da face dele. E é como se nós chegássemos um pouco perto da fogueira, sentíssemos aquele calor, e quando está muito forte, nós damos uma afastada. Voltamos novamente e damos essa afastada. E o fogo do Senhor, ele quer simplesmente consumir todo o pecado que está em nós. Ele quer aniquilar toda a maldade que tem no nosso coração. Isso se nós permitirmos. Nós precisamos permitir que o Senhor venha e faça uma purificação em nós com este fogo. Devemos nos expor ao fogo do Senhor, ao fogo da palavra, como nós estudamos em Levítico, né, a respeito da oferta pela culpa, lá no capítulo 5 de Levítico, fala a respeito da oferta pela culpa. E nós vemos na palavra toda que o Senhor, ele quer que nós venhamos nos expor à palavra, para que venha cura às nossas vidas. Conforme nós vamos permitindo que a palavra venha e nos cure, nos liberte, nós vamos tendo experiências com o Senhor. E se você não faz, eu recomendo que você anote essas experiências. Porque diante de coisas que você vai anotar, você vai observar como estava o seu sentimento naquele dia que você anotou, quais foram as experiências que o Senhor te deu de orações, quais foram as curas que o Senhor te alcançou com essas orações. Então são experiências assim muito marcantes e muito lindas que o Senhor vem e nos mostra. No capítulo 55 de Salmos, no versículo 9, fala assim: Senhor, confunde-os, frustra os que falam, pois vejo violência e conflito na cidade. Aqui fala um pouco da culpa, né? Do que acontece nas cidades, do que acontece com os inimigos, os nossos inimigos, quando nós estamos em aflição, né? E no versículo 15 fala que a morte os assalte e desçam vivos ao Seol, porque na sua morada e no seu íntimo há maldade. Então aqui fala da maldade que muitas vezes habita no coração daqueles que são os inimigos, dos inimigos. E o Senhor, ele pode trazer esta vingança, né? Ao Senhor pertence a vingança e não a nós. Que nós não venhamos querer nos vingar dos nossos inimigos, que nós não venhamos querer vingar, como aconteceu aqui,
neste capítulo, simplesmente o que aconteceu ali. O Senhor nosso Deus, ele enviou tumores para aquela cidade onde estava anteriormente a arca. Ele enviou doenças ali. E ali eles se reuniram, juntaram, resolveram como queriam fazer aquilo, que a oferta pela culpa não poderia ser enviada de qualquer maneira. Nós vimos ali que cinco tipos de ofertas eram ditas ali, 5 tipos de sacrifícios, 5 tipos de ofertas. 2 eram exigidas e 3 eram voluntárias. E essa pela culpa era uma das exigidas. Ela era uma oferta exigida, então deveria ter feito aquilo. Eu não sei se os filisteus tinham noção da gravidade de tudo aquilo e se eles sabiam, olhando simplesmente se era uma lei, se era uma ordenança isso da oferta exigida, se era como algo escrito ali, ou simplesmente eles só souberam disso quando consultaram o Senhor, né? Porque ali está falando, ó, a arca do Senhor ficou lá 7 meses, e os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores para perguntar o que faremos. Bom, se eles perguntaram o que faremos, eu deduzo que não era então uma lei para eles, porque a lei foi dada ao povo de Israel, né? E nós sabemos que o povo de Israel sabia disso, que essa oferta, ela era uma oferta pela culpa, ela era exigida, não era algo voluntário que tinha que ser feito voluntariamente. E ali, então, esses sacerdotes e os adivinhadores, que está no versículo 2, fala a respeito disso. Você vê que muitas das nossas perguntas que nós temos, muitas das nossas curiosidades, a própria palavra do Senhor, ela vem e ela abre os nossos olhos para muitas coisas, né? Ela descortina a realidade para as nossas vidas e mostra como é que funciona, qual é a resposta dessas coisas. E ele quer nos trazer respostas. Ele quer nos trazer confiança. Ele quer nos trazer fé. Mas nós só vamos experimentar desta fé, destas respostas, se nós buscarmos por elas. E nós tivermos consciência disso. As experiências que o Senhor vai nos dando ao longo da vida, elas são para quê? Para agregar conhecimento, para que venha nos descortinar respostas que muitas vezes nós perguntamos ao Senhor. E hoje eu pergunto a você, como é que você, como nós temos olhado para essas respostas? Como nós temos entendido? Como que no nosso entendimento nós temos compreendido essas perguntas e respostas que muitas vezes nós temos? Nossas guerras internas, nossas perguntas, os nossos conceitos, as soluções que nós buscamos e temos diante de Deus, como que isso de pôr na mão, de estar num ambiente ali que todo o ambiente pega fogo. Não como um vagalume, né? Ontem ali também nós vimos eu vi vagalume, coisa que antigamente, na atualidade nós não vemos na cidade, né? E ali, naquele ambiente onde eu estava na minha pré-adolescência, saindo da infância, observei aquela experiência de ver aquele fogo pegando, toda aquela coisa. E muitas vezes no caminho, quando nós íamos para este local, uma vez passou um animal na nossa frente, branco, muito grande, parecendo como um canguru. Sabemos que no Brasil não tem canguru. E se fosse um animal escuro, talvez nós não víssemos com clareza ali. E ali, aquele animal passou na nossa frente. Não sei o que era aquilo, mas para nós foi uma experiência muito forte, muito marcante, que nós víamos com os nossos olhos, não era algo que
visão, um Tá mudo só para mim ou para todo mundo? Ficou mudo para mim também. Para mim também, tá mudo. Para mim também. Cleide? Acho que aconteceu alguma coisa, né? Ficou tudo aqui também. Não sei se eu toquei aqui sem querer. Eu estava falando das experiências que o Senhor muitas vezes. Você falou. Pode Desculpa, falar. Cleide, você estava falando do animal branco que passou, que se fosse escuro vocês não teriam enxergado. Acho que foi por aí. Ah, sim. E assim, esse animal que passou ali, se fosse realmente escuro, nós não teríamos enxergado. E não era uma visão, não era um sonho. Indo para um lugar e nós vimos aquilo. Se um canguru realmente, é como eu posso descrever ele, né? Ele não estava, ele passou correndo, então não era bem. Se parecia. E naquele ambiente onde nós íamos, onde nós estávamos para fazer, onde nós estávamos buscando ao Senhor no monte realmente, ao redor tinha muito barulho de muitos animais, mas nunca ali ninguém picado por cobra, nunca. Nós estávamos guardados pela presença do Senhor naquele ambiente, né? Nós estávamos cercados pela presença do Senhor. Na minha idade ali, com certeza, eu tinha medo, né? Nós tínhamos receio. Não era a única jovenzinha, né, do grupo. E o medo existia sim no coração, mas ali o Senhor foi tratando o medo no meu coração ao longo do tempo, ao longo da vida, e hoje de uma forma diferente. Engraçado que aqui para mim apareceu como a reunião tinha encerrado. Olha que interessante. E geralmente isso só acontece depois de 1 hora, né? E essas experiências todas que nós tendo, até isso de fechar, de aparecer para mim como a reunião tivesse sido encerrada, como que as coisas vão acontecendo de forma diferente. E todas essas experiências que nós temos, funciona para quê? Essa experiência, por exemplo, que eu estou contando para você, é para quê? É para você ter fé, para gerar fé no seu coração, para você dizer assim, poxa, se aconteceu com ela, também pode acontecer comigo. E você pode orar e pedir que aconteça isso com você. Se aconteceu no passado, pode acontecer hoje, no presente. Uma experiência de repente, de cura, uma experiência, você ter algo pessoal com o Senhor, para ter respostas do Senhor na sua vida. E ela vem nos trazendo respostas. Ela vem nos descortinando situações. É isso que o Senhor quer. Ele quer aumentar a nossa intimidade, a nossa confiança, o nosso relacionamento com Ele. E nos expor à palavra, nos expor ao fogo da palavra do Senhor. Para quê? Para que Ele venha realmente e fale conosco. E isso só vai acontecer se nós chegarmos um pouco mais perto deste fogo, para nós sentirmos o calor dele. Quantas e quantas vezes eu ouvi os testemunhos do pastor Luciano Subirá,
E quantas vezes vários dos testemunhos que ele contou aconteceram na minha vida. Eu vi isso acontecendo, quer dizer, gerou fé. A partir do que ele disse, gerou fé no meu coração. Eu permiti que acontecesse isso, o Senhor permitiu que acontecesse isso na minha vida. Para quê? Para que as experiências fossem aumentando. E o Senhor faz isso de forma gradativa. Ele não faz isso para você ter um medo. De repente acontecer algo com você muito forte, que você tem um medo tão grande que não queira aquela experiência. Como ali, pegava fogo, né, naqueles gravetos, naquelas folhas, e nós pegávamos aquilo nas mãos. Muitas vezes nós juntávamos vários, como um punhado na mão. Você enchia as duas mãos, né, com aquele fogo, pegando todos aqueles elementos pegando fogo, e você pegava aquele fogo todo na sua mão e não te queimava. E ali, diante dessa experiência, muitas vezes eu contava para minha mãe. Falava, mãe, aconteceu isso, eu pegava na minha mão e pegava fogo. E a minha mãe, ela disse assim, eu também quero essa experiência. E ela foi, né, conosco algumas vezes, ela ia, e ela também viu isso, ela também experimentou isso, né, e ela ficava maravilhada e louvava o Senhor por isso, por ela ter visto essa experiência e ter participado disso. E várias pessoas ali, nós contávamos o que acontecia naquele local, e várias pessoas iam. Então, começou a aumentar o número de pessoas naquele local que iam para quê? Para vivenciar uma experiência dessa, para ver isso acontecer. E o Senhor, Ele quer isso, né? Várias dessas experiências. E em Colossenses 3, no versículo 5, fala assim, portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivíeis nessas coisas, mas agora livrai-vos de tudo isso. Raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Neste caso, não há mais grego nem judeu, nem circunciso nem incircunciso, bárbaro, cita, escravo ou homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. O Senhor nosso Deus, Ele nos quer completo nele. Ele nos quer santos, amados, eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E, acima de tudo, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vós. Em toda sabedoria ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Isso está em Colossenses, no capítulo 3. Nós lemos, foi lido aqui desde o versículo 5 até o versículo 16. O Senhor, Ele nos quer perto dele, com amor. Nós precisamos estar juntos, em equipe, em amor, um falando com o outro, das suas experiências, do que o Senhor nos quer, e Ele quer nos purificar. O Senhor quer nos purificar, Ele quer que nós avancemos no conhecimento dEle, no pleno conhecimento. O Senhor, Ele nos quer completos. E para isso, nós precisamos permitir, nós precisamos nos expor ao fogo que sai da palavra, para consumir, como diz aqui em Colossenses, todo o mal. Ele quer consumir tudo isso que foi citado aqui, que é coisas más, como lá em Gálatas também diz a respeito. E todas as obras da carne o Senhor quer consumir, Ele quer que essas obras sejam consumidas pelo fogo.
E ele quer isso por quê? Porque ele nos ama. Vê aqui que a palavra fala que nós devemos falar com amor. Nós precisamos nos revestir do amor, que é o vínculo da perfeição. Como nós vamos chegar nessa perfeição? Com amor. Bebês. Veja como você pega um bebê recém-nascido no colo. Não é do mesmo jeito que você pega um bebê de 10 meses, que a gente pega e já joga para cima, já brinca com ele. De repente, uma criança de um bebê de 1 ano. É diferente o tratamento que você dá a um bebê de 1 ano e um bebê de dias de vida. Você o pega ali, ele com mais carinho, com mais atenção. E perceba que o Senhor, ele nos pega como um bebê. Ele quer que nós estejamos na presença dele cada vez mais e mais, mas que nós não venhamos ficar como um bebê recém-nascido, tomando leitinho, que nós venhamos partir para alimentos mais sólidos. E como isso vai acontecer? Quando nós nos expomos à palavra do Senhor a tal ponto de que ela venha nos queimar dentro de nós tudo aquilo que não agrada e que venha tudo ser feito com amor, com ordem, com zelo, com decência, e que todas essas experiências que você pode partilhar, se o Senhor ele coloca algo no seu coração para você partilhar, não é à toa. Não é à toa que o Senhor faz isso. Ele tem um propósito para tudo, para todas as coisas o Senhor tem um propósito. E que se você teve experiências com o Senhor há anos atrás, de repente há décadas, como acontece comigo, que você venha recobrar na sua memória essas experiências e que você possa ter outras experiências tão fortes quanto com o Senhor. E que você permita que Ele fale ao seu coração. Que você permita que Ele se descortine para você. E que você, diante dessas experiências, que você venha contá-las, para que outros também tenham fé nos seus corações, para que desperte a fé no coração de várias pessoas, não só uma, duas, nas pessoas que estão nessa sala, nas pessoas que vão ouvir no futuro, de repente, essa mensagem, para que elas tenham fé no seu coração, nos seus corações, para que venham buscar o Senhor também, e coisas assim, e experiências até maiores venham acontecer na vida delas, para que elas tenham também experiências para contar para outros, e que assim a palavra do Senhor venha a ser propagada. As experiências com o Senhor, que não seja somente uma experiência, mas que seja algo para queimar iniquidade, queimar o pecado, queimar a maldade, de repente, que habita ainda nos nossos corações, para que, de forma plena, nós venhamos ser encontrados completos diante do Senhor. Amém? Se alguém quer falar algo, este é o momento. Oi, bom dia, gente. Eu quero falar assim, olha como Deus traz a memória, a lembrança, né? Você falou de fogueira, de monte, né? E eu, há muito tempo atrás, faz um tempinho já, minha família e outra família, nós fomos para um sítio, né? Em Ibiúna. E lá nós estávamos, né? E à noite nós fomos, tinha um monte, a gente chamava de monte, mas é uma parte de cima, assim, onde tinha gramado, tudo, né? E ali nós começamos a louvar, a orar. Menina, o céu, gente, o céu era a coisa mais linda. Deus se derramou ali, né? E nós sentimos mesmo, parecia que o céu abriu para nós, sabe? Assim, foi uma experiência, assim, muito linda mesmo. E veio uma profecia para o meu filho, né? Que a voz dele seria usada, que hoje ele toca bateria, mas que a voz dele seria usada e que Deus faria muitas coisas na vida dele. E assim foi tremendo que, olha, se passaram, ele tinha o quê? Ele era adolescente, hoje já é um adulto. E hoje ele está com uma célula, ele faz parte de outro ministério, que ele mora em Santos, ele é líder de uma célula, ele com a esposa, e ele faz o louvor também lá, e Deus usa a voz dele, né? Coisa que ele não fazia, ele não tocava violão, ele tocava bateria só.
E Deus foi dando o dom para ele de tocar o violão, de cantar e de falar. Olha como, né, a promessa de Deus se cumpre, não é o nosso tempo, é o tempo de Deus, né? E quando ele começou com essa célula, eu falei para ele, olha aí a profecia daquele ano, dos anos lá atrás, né? Ele falou, mãe, é verdade. É lindo, não é, gente? Então eu queria compartilhar, que eu acho que tem tudo a ver com a sua pregação aí, com a sua palavra que você trouxe hoje, Euclide. Glórias a Deus, o Senhor é lindo. Mas alguém quer falar algo? Deus seja louvado, Deus é lindo. E essas experiências que eu tive, nós íamos para um local de monte, era meio que floresta, né? Era meio que uma floresta realmente o local, e realmente tinham bichos, tinham animais realmente selvagens até, né, nesse local. E o Senhor sempre nos protegeu, sempre nos guiou. E Deus seja louvado. E que você, hoje, tenha também experiências com o Senhor. Busque por essas experiências. Busque ler a palavra, busque por mais do Senhor. Esses dias, eu já contei aqui, né, que a minha leitura anual terminou dia 31 de julho, né? E você vê, passou julho, agosto, setembro, outubro, já fazem 3 meses praticamente. Mas eu soube de uma pessoa que um homem, ele lê 4,5 vezes a Bíblia por ano. Eu falei, glórias a Deus. Eu falei, olha só, né, a fé dele. Eu falei, eu preciso ir além. Preciso ler mais, preciso estudar mais, porque a cada dia o Senhor vem e nos traz mais conhecimento da palavra. E que nós venhamos ter essa sede, essa busca pelo Senhor, né? Fome e sede da palavra. E que o Senhor venha trazer a cada dia resposta para a sua oração, que o Senhor possa trazer fé no seu coração, que o Senhor possa trazer experiências pessoais com Ele. E que o Senhor abençoe a cada um aqui. Vamos orar para agradecer, para encerrar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra foi lida. Nós vimos aqui neste capítulo a respeito dessa oferta pela culpa que o Senhor nos ensinou lá em Levítico 5. Obrigada, Senhor, por esse ensinamento. Obrigada por essa palavra de Colossenses 3. O Senhor é quem vai guiando todas as coisas. Senhor, que nós possamos ler novamente, de repente, estudar novamente a Tua palavra, o que o Senhor quer falar pessoalmente conosco, com cada um que aqui está e com cada um que vai, de repente, ouvir essa palavra no futuro. Que o Senhor possa trazer fé aos corações, que o Senhor possa trazer esperança, que o Senhor possa renovar as nossas forças. Por mais essa semana, que o Senhor renove as nossas forças, que o Senhor venha com o Teu amor maravilhoso, nos moldar, queimar com o Teu fogo tudo aquilo que em nós não Te agrada, para que nós venhamos estar completos diante de Ti, para que nós venhamos Te agradar, Te louvar em todo o tempo. Senhor, que o Senhor dê ordem aos Seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Que o Senhor venha trazer cura, libertação, salvação, alegria ao coração daqueles que estão tristes, levantar o ânimo daqueles que estão abatidos. Que o Senhor possa trazer, Senhor, ó Pai, um vigor para aqueles que estão cansados. Quantas vezes, Pai, em diversas situações, quando nós estamos abatidos, nós não temos muitas vezes fé. Muitas vezes nós não temos fé, estamos como que caídos ali, prostrados, mas eu sei que o Senhor é aquele que vem, nos pega pela mão e nos leva além, e nos coloca fé, nos coloca esperança no coração, nos coloca um novo vigor. E desta maneira, Senhor, eu oro pela vida dos meus irmãos, por cada família aqui representada, por cada família que vai ouvir a Tua palavra. Senhor, que o Senhor venha trazer um novo ânimo, que nós venhamos sim crer que o Senhor é aquele que ressuscita mortos, o Senhor é aquele que tem o poder para curar qualquer tipo de enfermidade, e que o nosso coração venha ser cheio dessa fé, e que realmente o Senhor venha trazer curas sobrenaturais, para que nós venhamos ter
experiências para contar a outros, que outros também se animem e tenham fé também, e que tudo que nós fizermos seja para o teu louvor, para a tua honra e para a tua glória, e que seja tudo feito em amor. Nós te louvamos por este dia, por esta manhã. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por esta oportunidade. E fica com os teus filhos, fica, Senhor, com cada um. Que o Senhor fale mais a cada coração. Em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Nós te agradecemos desde já pelos teus feitos e maravilhas. Em nome do teu Filho. Nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Obrigada, obrigada, obrigada. Deus abençoe, um ótimo dia, que o Senhor fale mais ao seu coração, se necessário for que você leia novamente, para que o Senhor fale pessoalmente com você todos esses textos. Beijo. Beijo, amém, Beijo. amém. Amém. Bom Beijo. dia a todos. Oi, querida. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Sim, Sim, Ah, muito estamos bem. ouvindo. Pessoal, eu queria pedir para vocês, por favor, permanecerem em oração pela Laurinha. Ela está embarcando agora em Recife, vindo para Guarulhos, e às 6 da tarde ela embarca para Angola. Chegou o grande dia, né? Ela está indo em missão pela Jocum, e ela e mais 2 pessoas, e eu sei o que Deus já preparou para eles viverem lá esse período, e o modo como eles podem ser úteis para o reino enquanto estiverem lá. Que eles voltem em segurança. E Amém. depois ela fica mais uma semana na base, né, para fazer a formatura, e dia 9 de dezembro ela volta definitivamente para São Paulo. Em nome de Jesus, vai ser um tempo maravilhoso amém, também. Sara. Amém, glória a Deus. Amém. Vamos ouvir vários testemunhos. É verdade, Cleidinha, é mesmo. A Luísa está concordando aqui, vem concordando. Glória a Deus, da boca das crianças é o verdadeiro louvor, né? verdade. Então, da boca da Luísa, nós ouvimos hoje o verdadeiro louvor ao Senhor. Glórias a Deus. Beijo, amados. Beijo, gente, Beijo. Deus abençoe. Um beijo, ótimo Hoje, dia. boa semana a todos.